Bíblia, por favor, Romanos capítulo 10. Essa semana nós lemos Romanos, né? Quem conseguiu ler aí? Alguém conseguiu ler? Opa! Romanos capítulo 10, verso de número 1. Abra sua Bíblia e deixe ela aberta. Seu Carlos, seu Edson, até que enfim eu vejo o seu Edson na igreja. Que benção, rapaz. Que alegria, viu? Ver vocês aí. Sinta-se em casa, viu? Casa do Senhor. Seu Carlos, nós falamos dele aqui, foi hoje de manhã que nós falamos dele aqui, gente, foi? Foi? Eu tive com o senhor na sexta, né? A benção, seu Carlos. Vem aí nos ajudar depois, viu? Para fazer o muro, pintar ali as... Nós vamos fazer uma eleição aí com os meninos para saber qual o desenho mais bonito, viu, seu Carlos? E aí depois você se vira para pintar para nós, para ficar bem bonito, viu? Romanos capítulo 10, verso de número 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Até aqui, verso número 15. Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso coração e nos ensina através desse texto. Pelo poder do Espírito, confiados no amor de Jesus, oramos. Amém. Irmãos queridos, irmãs, como Igreja de Jesus, nós temos uma missão sublime: pregar o Evangelho de Jesus. Porém, a igreja tem muitas coisas importantes a serem realizadas. É primazia, é prioridade para o nosso coração como cristão pregar o Evangelho com entusiasmo, conhecendo-o, tendo essa fé salvífica, aquela que te levou à regeneração completa dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, voltando-os para Deus.
Mas a igreja tem muitas coisas, muitas missões, muitas realizações. Temos que fazer as obras sociais como nós planejamos, organizamos e buscamos de alguma forma atender, assistência às pessoas. Temos que fazer diferença na sociedade pelo nosso comportamento, nosso testemunho. Nós falamos de manhã sobre a importância disso. Temos que cuidar dos pobres, das pessoas de fato necessitadas que nos procuram. Nós temos que testemunhar na rua, no bairro, por onde nós andarmos, em cada passo, em cada gesto. O povo de Deus é chamado a pregar o Evangelho e dar evidências claras de que foram transformados por esse Evangelho. Esse Evangelho muda os nossos sentimentos. Ele nos torna pessoas unânimes em Cristo Jesus. Mas a igreja de Jesus deve ser sempre conhecida porque dela ressoa a mensagem das boas novas de salvação. A mensagem de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é fato que a igreja, desde o início, seu nascedor ali, os apóstolos em Atos, cheios do Espírito Santo, eles vêm proclamando esta mensagem. Eles vêm dizendo ao mundo que Jesus salva. Também desde o início a igreja tem que lutar para ser fiel e manter essa mensagem pura, verdadeira, cristocêntrica, porque tem heresias, tem falsos profetas, tem falsas pregações. A igreja tem que lutar para manter-se fiel e pregar um evangelho seguro. Na época de Paulo, por exemplo, tinha os judaizantes que não criam na ressurreição, lutavam contra a pregação dos apóstolos. E eram insistentes. Irmãos, não é diferente conosco. Nós precisamos lutar a manter a pureza da igreja, a fidelidade do evangelho, a pregação dele com profundidade. Porque diz a Bíblia que o Evangelho é o poder de Deus que salva. Romanos capítulo 1, verso 16. Paulo diz que o Evangelho transforma gregos, judeus e transforma qualquer um. E é por isso que nós vamos pregar ele com consistência, com pureza e fidelidade. E a igreja é chamada a isso, a proclamar as boas novas da salvação. A força e o poder do Evangelho de Jesus. Nesse capítulo 10 que nós lemos até o verso de número 15, nos versos de 1 a 4, nós encontramos aqui o fervoroso desejo do apóstolo pela salvação dos judeus, daquela igreja em Roma, que ele almejava vê-la. E ele abre dizendo: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. No verso de número 5 até o verso de número 11, a diferença entre a justiça da lei e a justiça da fé, essa aplicada no meu e no seu coração pela graça bendita de Jesus. Paulo vai explicar isso aqui à igreja de Roma. E a partir do verso 12, os gentios aqui estão no mesmo nível dos judeus, em justificação, em salvação. Paulo abre aqui esse parágrafo aqui para explicar isso. Portanto, esses primeiros versos, os judeus aqui edificaram, nós vimos aqui que eles edificaram sobre um fundamento falso e não quiseram ir a Cristo,
para receber a salvação gratuita por fé, e Paulo fala sobre isso. E são muitos os que, cada época, de diversas formas, fazem o mesmo, têm um entendimento, mas rejeitam. E aí Paulo fala da severidade da lei, que demonstrou aos homens a sua necessidade de salvação pela graça e por meio da fé. Diz a Bíblia, e Paulo afirma isso aqui, que Cristo cumpriu toda a lei, portanto quem crê nele é contado como justo diante de Deus. Não precisa mais de rituais, como eram feitos. Os pecadores nunca se diluíram em vãs fantasias de sua própria justiça, se conhecessem a justiça de Deus como Rei, ou a sua retidão como Salvador, se conhecessem de fato Jesus Cristo. Ele faz questão de deixar isso bem claro nos primeiros 4 versos. O meu desejo é de ir vê-los, e não só vê-los dentro da igreja, servindo, abrindo os mandamentos, recitando, mas o meu desejo é que vocês sejam de fato salvos. Não é simplesmente entrar no templo e cumprir atos litúrgicos. A partir do verso de número 5, nós vamos ver aqui: um pecador condenado por si mesmo não deve se confundir com a maneira pela qual está justificado, ou essa justiça é encontrada em Jesus Cristo. Ele não pode usar mais de simples liturgias religiosas. A justificação aqui oferecida por Paulo e falada por ele em Cristo é uma doutrina simples. E ela se expõe diante da mente e do coração de cada pessoa, deixando-o assim, sem desculpa, pela incredulidade. E no texto de Romanos, no capítulo 2, no capítulo 3, Paulo vai falar, a partir do capítulo 1, Paulo vai falar que todos conhecem a Deus, todos entenderam a revelação de Deus, e por isso são indesculpáveis negando a Deus. É interessante a gente pensar sobre a revelação de Deus. Deus se revelando no tempo, no espaço, nas circunstâncias, nas ações, no seu olhar, no clarear das suas vistas ao levantar. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui nos versos 5 a 11 é sobre esse legalismo, o formalismo, o processo religioso. Não que Jesus descumpre a lei, pelo contrário, ele diz que veio cumprir, mas Jesus quer mostrar para eles que a salvação é pela graça, ela é gratuita, ela está nele e precisa ser exercida agora pela fé. Ela precisa ser recebida pela fé. E aí, se um homem confessa, diz o texto, a sua fé em Jesus como Senhor, Salvador dos pecados, dos seus pecados que estão totalmente avassaladores, e realmente crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para mostrar ali, Paulo quer mostrar que havia a expiação, a regeneração. Diz o texto que este que confessa, esse que enche o coração de fé, diz o texto que este será salvo. E essa fé é imputada pelo próprio Cristo no meu e no seu coração, transforma as nossas vidas, transforma as nossas personalidades, molda o nosso caráter, transforma o nosso falar, transforma o nosso agir. Somos pessoas mais sensíveis. Nós somos pessoas mais abertas para amar. E aí, finalizando aqui essa perícope, no verso 12. Não há um Deus para os judeus que seja melhor, nem outro para os gentios que seja pior. O Senhor é Pai de todos os homens, diz o apóstolo Paulo, porque Paulo está pregando para uma igreja que tem agregada nela judeus gentios. Tem povo da linhagem de Deus e tem gente que está chegando porque já ouviram o evangelho e tem interesse nele. E aí Paulo está dizendo agora a igreja de todos.
E pela fé todos vão se ajuntar. Pela fé todos podem servir. Pela fé todos podem ser salvos. A promessa aqui diz o nosso texto que é para todos os que invocam o nome do Senhor Jesus como Filho de Deus, como Deus manifesto em carne. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, confessar os seus pecados e reconhecê-lo como Senhor da sua vida, diz o texto que será salvo. Essa é a narrativa desse texto que Paulo apresenta para nós aqui no capítulo 10 de Romanos. Irmãos, nós somos chamados a proclamar essa mensagem. A força e o poder do Evangelho, o poder de alcance desse Evangelho. Primeira coisa que nós percebemos aqui nesse texto, que o Evangelho pode alcançar todo mundo. Claro que o desejo de Paulo aqui era que o Evangelho pudesse salvar todos aqueles que estavam inseridos na igreja de Roma. Paulo aqui diz que eles eram zelosos, porém sem o claro entendimento. Paulo ainda está falando aqui sobre a ignorância deles, a cegueira espiritual. Paulo está dizendo que o zelo deles ainda era sem clareza. Irmãos, vejam bem que o que Paulo está mostrando para eles aqui, deixando isso claro, e certamente eles receberam essa carta, e foi uma carta de um apóstolo que tinha autoridade, era uma carta para ser lida e praticada. Eles entenderam isso. Eles estavam praticando atos litúrgicos, religiosidade de forma clara, bonita. Eles estavam procurando obedecer às leis, o que não era incorreto, mas eles não tinham clareza de salvação, eles não tinham entendimento, diz o texto, que eles estavam indo bem, mas sem entendimento. Percebe que isso é muito nítido, isso talvez seja muito claro na mente de muitas pessoas em muitas igrejas. Religiosidade, processos litúrgicos muito bem organizados, usos e costumes, posturas, mas sem entendimento. E o que Paulo está mostrando para eles aqui, que a lei é boa, a lei é para ser cumprida, mas a graça é que salva. É Jesus. E a primeira coisa que nós percebemos então, é que esse Evangelho, ele pode alcançar essa igreja inteira, mas precisa ter clareza. Não adianta fazer boas agendas, boas organizações e processos religiosos muito bem organizados. E manter-se, e levar longe essa ideia, e não ter entendimento, é o que Paulo está dizendo aqui. Mas Paulo está dizendo para eles, olha, esse Evangelho, ele tem poder e força para alcançar a todos. Irmãos, eu creio nisso. Eu prego isso com entusiasmo, seja para quem for, seja o estado que a pessoa estiver. Eu não fico por aqui um dia sequer passeando, ou vendo, visitando, que eu não encontre alguém que eu possa falar desse Evangelho de alguma forma e mostrar que esse Evangelho pode salvar, independente das circunstâncias do pecador que seja. Nós estávamos trabalhando aqui, um tempo atrás, com profissionais da construção com tornozeleira eletrônica. Não sei nem se os irmãos sabem disso. Tinha um pedreiro aqui trabalhando que estava sendo monitorado porque tinha cometido delitos. E ele estava distante da base. E um dia a polícia chegou aqui perto, para poder ver se realmente ele estava aqui, por que ele estava aqui. O Jack está ali rindo, ó. E eles chegaram, se aproximaram, eu falei, não, ele está trabalhando, nós trouxemos para trabalhar, nós estamos monitorando, ele está na casa de recuperação,
sendo recuperado dos seus vícios e recuperando também, e ele está aqui conosco, nós estamos dando uma oportunidade. Os policiais foram embora, em nome de Jesus, ele continuou, terminou o serviço dele, cumpriu sua missão aqui, fez bem feito o seu trabalho e foi embora, mas todos os dias eu orava com eles ali, pregava o evangelho para eles na hora do almoço, todos os dias. Porque eu creio que uma pessoa que está usando uma tornozeleira eletrônica hoje, amanhã ele pode retirar ela e não usar mais. Eu creio porque a palavra de Deus me dá a base para isso, que o evangelho pode alcançar a todos. Eu não tenho problema nenhum de trazer uma pessoa que tem problemas éticos, morais, para trabalhar aqui, monitorado por mim ou pelos meus oficiais, porque nós vamos pregar, nós vamos orar, e nós vamos crer que Deus pode transformar uma pessoa assim. Nós trabalhamos na casa de recuperação, já trabalhei lá com pessoas muito difíceis. Tivemos lá brigas ferrenhas, tivemos assalto, sequestro. Mas tivemos pessoas que foram encontradas pelo evangelho e se tornaram pastores. E esse é o evangelho que Paulo está querendo que chegue ao coração dessa igreja de Roma. Olha, meu desejo é de estar com vocês, mas o meu desejo maior é de que todos vocês que estão aí dentro, nesse processo religioso, ouvindo o evangelho, sejam salvos por ele. E o meu desejo, irmãos, é que todos que estejam aqui conosco, que entrem nessa igreja, ouçam o evangelho e sejam salvos por ele. Esse é o evangelho. Essa é a primeira coisa que eu creio. E que Paulo prova, mostra aqui para eles, o meu desejo é que vocês tenham agora entendimento. Sejam salvos, de fato, pela graça bendita de Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos aqui no texto, que o evangelho, ele desperta a fé de todos, quando se prega a partir do verso número 4. Paulo agora vai tratar de uma condição. Paulo agora vai falar que aquilo que é necessário para a salvação, a fé, não é a lei, não é sacrifício, não é subir para o monte, por mais que o monte seja interessante. Paulo agora está querendo que eles entendam que o evangelho produza neles uma reação de fé, para serem realmente salvos, terem alegria de salvação, sem castigos humanos, rituais humanos e litúrgicos. Sem disciplinas ferrenhas. Diz o verso de número 8, isso é a palavra da fé que pregamos. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido, verso de número 11. Todo aquele que de fato crê no evangelho, ele vai viver do evangelho e ele vai proclamar o evangelho com entusiasmo, porque ele crê nesse evangelho que pode salvar. É por isso que eu prego, é por isso que eu encontro qualquer um na rua e eu digo que Jesus é bom e Jesus é o único caminho e é ele quem salva. Eu tenho que dizer isso. Isso é proclamar a mensagem das boas novas. A boa notícia que o mundo precisa é o evangelho, é Jesus Cristo que salva. Gosto dessa ideia de pregar que a minha igreja é a melhor, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Eu gosto de pregar o evangelho que salva. Se a igreja é pequena, se é grande, se a estética é bonita, se a ornamentação, se a arquitetura é diferente, não interessa, o que interessa é o conteúdo, é a essência que é o evangelho, que nós não podemos abrir mão, independente do lugar que nós estivermos abrindo as nossas bocas e as nossas Bíblias. Eu tenho que pregar, porque isso, irmãos, diz a Bíblia que desperta a fé. Isso mexe com as pessoas. Quando você conversa com uma pessoa que está sedenta, carente, pelos seus problemas éticos, morais, você nota que a pessoa está atenta, porque são boas notícias. São coisas que podem mudar essa personalidade, mudar esse caráter, mudar esse jeito de viver. Quando se prega o evangelho com fidelidade, abre a Bíblia e mostra o que ele pode fazer, as pessoas mudam de ideia. As pessoas recebem um plus, um extra,
recebe uma alegria nova. Isso é fé que é gerado, o Evangelho produz isso. Por isso que nós temos como missão primordial, como igreja cristã, pregar esse Evangelho, as boas novas de Jesus. Jesus salva. Essa é a mensagem mais importante, mais forte, mais poderosa que nós temos, queridos, é o Evangelho. E pregando ele, a fé é despertada, as pessoas se mexem. As pessoas se mexem. Eu contei para vocês de uma experiência que eu tive lá na casa, de recuperação. Chegando lá, pregando o Evangelho, depois o testemunho, o rapaz disse: pastor, se o senhor não vem aqui hoje, eu ia tirar minha vida. Mas a palavra mexeu com o meu coração e eu vou lutar mais com os meus vícios. Abra a palavra e prega o Evangelho para alguém, de forma fiel. Mostre o que Jesus fez no seu coração. E esse coração que você está pregando ali, ele pode ser despertado. E a Bíblia diz que é pela fé, pelo ouvir a palavra, que a pessoa vai chegar ao Evangelho e vai encontrar salvação. Portanto, a segunda coisa aqui que nós percebemos é que esse Evangelho desperta corações. Alcança corações. E é por isso que os missionários vão aonde nem imaginam. Sem a menor ideia de onde estão indo e para quem vão pregar, mas vão porque creem que o poder de Deus se manifesta e ali tem gente para ser salva. Portanto, pregue. Fale do que Jesus fez na sua vida. Nós estamos com essa experiência de agosto aí, incentivando, evangelizando. Estudando sobre salvação, vida eterna. O que é isso? Por que isso? E para que isso? Está aqui o material. Porque nós queremos que o Evangelho salva todo mundo. Alcança todo mundo que a gente nem conhece. Viram a experiência que eu contei sexta-feira? A irmã estava orando pelo Blanc, tinha muito tempo, e no dia da prova ela orou de forma específica. E ela nem sabia que ele tinha passado no concurso e vai começar amanhã. Eu contei para ela, ela se debruçou em lágrimas, chorando. Falou: Deus é bom, Deus ouve as nossas orações, o Evangelho desperta. Então, meu querido, prega o Evangelho e ore por uma pessoa que está do seu lado, porque Deus pode agir amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos. Na eternidade você pode encontrar com essa pessoa lá. Terceira coisa, queridos, que o Evangelho produz aqui é a confissão de pecados, o verso 9 ao 3. Veja que agora Paulo apresenta essa condição maravilhosa. Apenas serão salvos aqueles que foram despertados para viver uma fé genuína. E isso agora acontece. Esse coração ele é transformado. E se essa fé realmente foi gerada, o caminho automático é você confessar os seus pecados e reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Eu gosto muito desse texto. Paulo diz que uma das condições aqui é se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e de coração creres, será salvo. Porque é com o coração que se crê para a justiça, é com o coração que é a vida cristã, é com ele que você alimenta a sua fé, é com ele que você exercita as suas emoções, é com ele que você reage. E Deus mexe com o seu coração e com o meu coração. E aí, pelo Evangelho pregado, a fé despertada, você confessa para Deus: Deus, eu preciso do Senhor, tenha misericórdia de mim, muda a minha vida, muda a minha personalidade. Eu quero viver para o Senhor, eu quero ser mais santo. Irmãos, não tem como nós passarmos por um momento litúrgico, adoração, sem nos dobrarmos diante de Deus e dizer: Deus, o Senhor é santo, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim para eu estar digno na tua presença. A irmã estava compartilhando comigo aqui que estava tremendo as pernas, pelo fato de subir aqui, abrir a Bíblia. Eu disse para ela: eu também, eu passo mal à tarde, eu temo. Nós vamos abrir a palavra de Deus, nós vamos invocar o nome de Deus através da oração, nós vamos dizer para Deus que nós o amamos quando nós cantamos. Tem que temer. Eu não posso subir aqui com arrogância, com petulância, porque senão eu desço humilhado daqui. Eu tenho que subir aqui, confessando os meus pecados, colocando as minhas mãos para cima. Deus, tenha misericórdia das minhas mãos. Eu vou usar o microfone, eu vou abrir a Bíblia.
Irmãos, a palavra de Deus desperta a nossa fé, gera em nós esse senso de confissão e arrependimento, senão você é insensível. Senão você não creu, senão você não está salvo. E é isso que Paulo fala no primeiro ponto que ele diz aqui, que eu quero que vocês todos parem de viver a religiosidade, sejam salvos de fato, tenham entendimento. Nós oramos por conversões, nós oramos para que o Espírito Santo mova corações pela fé e transforme corações para a salvação, nós oramos por isso. Mas quando nós pregamos essa fé, ela se movimenta e as pessoas reagem e vão a Cristo. E diz o nosso texto que só com a tua boca, só com a tua boca que você confessa o Senhor como o Senhor da sua vida e recebe a salvação em Cristo. Irmãos, isso é automático, é despertado em nós automaticamente. Se a fé foi gerada em você, você confessa Jesus. Você diz para Ele que você o ama, que você quer ser mais parecido com Ele, que você quer ter uma vida mais reta, que você quer ser uma pessoa mais ética, que você quer ser um profissional mais honesto. Nós confessamos tudo isso, porque nós nos arrependemos dos maus atos. E nós confessamos Jesus como Senhor para ser salvo e andar com Ele como Ele é santo. E aí nós procuramos uma vida melhor. Nós abandonamos mazelas, vícios. Porque nós amamos a Jesus. E essa é a mensagem que eu e você como igreja nós temos que proclamar com entusiasmo. E finalmente o texto nos aponta que o Evangelho ele deve ser pregado para ser ouvido. Veja que os versos 14 e 15, agora Paulo vai fechar dizendo para eles aqui, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Irmãos, quão abençoado nós somos conhecendo o Evangelho que nos salvou, e quão abençoado, bem-aventurado somos se proclamarmos esse Evangelho. Eu quero conclamar a vocês a não cruzarem os braços. Se o Evangelho te fez tão bem, se a comunhão com Deus e com a igreja cristã bíblica genuína te faz tão bem, anuncie isso. Fale para alguém ouvir. Diz a Bíblia que só virão se ouvirem, só crerão se ouvirem. E é por isso que eu gosto de pregar. É por isso que eu gosto de conversar com as pessoas. É por isso que às vezes eu sou até chato. Às vezes as pessoas que estão perto de mim, nos meus relacionamentos, me falam, nossa, mas como você é chato, você mexe com todo mundo, você conversa com todo mundo. Eu mexo com todo mundo. Eu quero conversar com todo mundo. Eu quero de alguma forma abrir uma porta para a pregação do Evangelho. Eu quero que as pessoas sintam quem eu sou, como eu vivo, porque eu vivo tão bem, feliz, porque eu vivo do Evangelho. E eu quero que as pessoas saibam disso, entendam isso e quem sabe, sejam tocadas para isso. Irmãos, assim é você como cristão. Se Jesus mexeu com o seu coração, use o seu comércio, use a sua profissão, use o seu dom, o seu talento, use os seus recursos para abençoar alguém com o Evangelho. Não é à toa que nós compramos aqui um livro do Evangelho de João, que é 21 capítulos com 21 lições. Pegue aqui para você estudar, para você ver quem é Jesus. O Evangelho de João diz que Jesus é o Filho de Deus encarnado, diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, diz que Ele é o pão que desceu do céu, diz que Ele é a água viva, eu sou a videira, eu sou o bom pastor. Está aqui no Evangelho de João. As credenciais de Jesus ditas por Ele mesmo. Essa palavra eu sou é muito forte. Anuncie isso para as pessoas. Jesus diz, por fim, no capítulo 11,
Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquele que te dá a vida eterna. Eu sou aquele que te salva. Anuncia isso. Se isso te faz bem, tem te feito bem, tem te feito viver uma vida melhor, mais santa, mais entusiasmado, anuncie isso para alguém. Eu creio que não é possível um cristão genuíno, autêntico, fé verdadeira e genuína viver apático. Talvez por personalidades, por estilos. Mas, irmãos, se você é um chamado para servir a Deus, confesso dos seus pecados, automaticamente você tem 2 dons preciosos: orar e participar, orar e se envolver. Então ore. Se você não tem aquela habilidade, aquele dom para poder interagir, dialogar, travar bons argumentos, ore por uma pessoa. Escolha alvos na sua casa, nas suas amizades, na sua família, na sua rua, no seu bairro. Certamente nos seus relacionamentos, nos seus conhecimentos, na sua rua tem gente sofrendo as mazelas da vida pelos pecados. Ore por essa pessoa. Paulo fecha aqui esse parágrafo dizendo que nós precisamos pregar para alguém ouvir. Nós precisamos entender que é bem-aventurado os pés que anunciam, que proclamam o Evangelho, que vai atrás. Eu gosto muito de evangelizar, de sair conversar, entregar um folheto. Eu gosto muito disso. E tem hora que você leva um coice, uma patada. E a gente volta para trás meio manco, meio calambiano, e vai embora e já encontra outro. Mas Jesus disse que era assim mesmo, você tem que pregar porque alguém vai ouvir. Uns vão crer, outros não. Uns serão batizados e outros serão condenados, diz a Bíblia. Mas diz o texto que nós temos aqui em tese, que nós precisamos pregar. E não pode haver invocação, não pode haver proclamação sem confiança. Você tem que pregar crendo que Deus pode mexer. Não pode haver pregação sem confiança de que Deus pode transformar. Essa citação de Paulo aqui em Romanos, capítulo 10, verso de número 15. Refere-se a Isaías, capítulo 52. A notícia levada pelos mensageiros de Jeová que redimiu Jerusalém. E Paulo aplica aqui agora aos romanos e a nós. Conformosos são os pés daqueles que anunciam. Se no outro tempo a mensagem da restauração do cativeiro era uma boa notícia, quem dirá então essa mensagem que proclama a libertação do homem do cativeiro do pecado e traz ele para a santidade, para a salvação? Esse é o Evangelho, ele tem poder para salvar. A carta aos Romanos é espetacular. Ela te apresenta esse Evangelho que é o poder de Deus que salva todo mundo que Deus quer salvar. É a carta que diz que o justo vive por fé, não por obras e não por lei. É a carta que te ensina sobre o seu pecado, a sua condição de injusto diante de Deus, de pecador, mas pela graça bendita de Jesus você pode ser salvo. Irmãos, assim nós pensamos no ministério dos nossos missionários que anunciam o Evangelho. Há muito desgaste. E nem todos ouvem verdadeiramente a mensagem proclamada. Assim como Paulo começa aqui esse primeiro versículo no capítulo 10 e segue até o verso número 4, mostrando que o Evangelho pode alcançar a todos. Mas muitos vão rejeitar. Os próprios judeus aqui, por exemplo, em sua maioria se recusavam a ouvir a mensagem de Deus.
Qual é a conclusão que eu quero chegar com os irmãos? Nós somos a igreja do Deus vivo, como eu falei domingo passado. Mesmo diante das perseguições, dos encalces, dos desânimos, essa mensagem tem que estar viva em nosso coração. E eu quero conclamar a você a orar e pedir a Deus intrepidez e entusiasmo para você pregar essa mensagem, porque ela salva, ela transforma, ela muda personalidades e traz ânimo espiritual aos corações para servirem a Jesus como nós estamos aqui. Prega essa mensagem. Vamos usar esses estímulos da palavra de Deus para o nosso coração. E usar todas as oportunidades que Deus te der para falar do amor de Jesus. A missão principal de Jesus na terra, diz Marcos capítulo 9, que era anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus, diz a Bíblia, que não é comida e nem bebida, é poder no Espírito Santo, é paz e poder no Espírito Santo. É você viver num ambiente de paz e poder, cheio do Espírito Santo. Pense na bem-aventurança, na felicidade, na alegria de você anunciar essa palavra e encontrar gente para o céu. E encontrar gente para a salvação. Vamos orar? Fique de pé para a gente orar e depois eu vou passar a palavra para o departamento infantil, que vai fazer uma homenagem e orar pelos papais, né? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te amamos, nós te adoramos, te servimos com alegria e entusiasmo, proclamamos o Evangelho porque cremos que ele salva. Mas Deus, ele precisa encher o nosso coração. Nós precisamos ter essa convicção, fé, poder espiritual para anunciar essa mensagem, porque ela salva. Abençoa os meus irmãos, esta igreja, abençoa todos os nossos queridos visitantes, que eles possam também voltar para casa animados, entusiasmados, cheios do Espírito, confessos de Jesus como Senhor, e animados também a proclamar essa mensagem que salva. Abençoa esta igreja, as famílias. Oh Deus, reanime, encontre agora e reanime aqueles que possam estar desanimados, enfermos, perturbados espiritualmente, emocionalmente, com crises, dificuldades financeiras. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, e cuida desses corações dos nossos amados. Oramos com confiança no grande amor de Jesus. Amém. Vamos usar esse tempo, então, para uma pequena homenagem aos pais.